senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, prezadas esposas dos senhores acadêmicos, prezados esposos, parece que não há nenhum aqui. Ah, sim, tá. Mas é pré-acadêmico, é um acadêmico eleito. Parceiros desta casa, na ação comunicada que nos une, aqui representados pelo capitão de Mar-Guerra José Firmeza Simões Reis, representando o contra-almirante Carlos Chagas, comandante do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, com quem a Academia desenvolve uma parceria na direção da ação social junto às comunidades próximas do Cefam. Senhor Arno Vellig, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Senhor Cláudio Aguiar, presidente do PEN, Clube do Brasil. Senhores diretores do Liceu Literário Português, José Rocha Lagoa, Maurício Forjás Pereira, Alberto Caló, todos que nos honram por sua presença. Demais autoridades presentes, prezados funcionários, prezados funcionários da casa, amigos da academia, senhoras e senhores. Declaro aberta a sessão solene de posse da diretoria da Academia Brasileira de Letras para o ano 2017. Agradeço, em meu nome e em nome dos demais integrantes da diretoria, os votos de sucesso encaminhados pelo cardeal Dom Orani Tempesta e pelo decano da casa para nosso júbilo acadêmico José Sarney. Com prazer, passo a palavra à secretária-geral Nélida Pinhon para a apresentação de um breve resumo das atividades da Academia no ano que ora finda. Com a palavra, para nosso prazer, Nélida Pinhon. Obrigada, presidente. Senhor presidente, senhores membros da diretoria, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, distinto público aqui presente, amigos de verdade, é um prazer de novo estarmos celebrando mais um ano da Academia. A Academia Brasileira de Letras encarna a continuidade de valores e de espírito público, sem abdicar jamais de seus compromissos com a cultura brasileira, a literatura e a língua portuguesa. Assim, em obediência a essa tradição irrenunciável, damos conta, uma vez mais, e aqui sumarizadas, das atividades acadêmicas desenvolvidas no ano de 2016. E fiéis, portanto, ao compromisso, demos sequência com as necessárias adaptações motivadas pela conjuntura econômica financeira aos projetos culturais a que a Casa sempre se dedicou. Com este propósito, permaneceu atuante na manutenção e na melhoria do patrimônio físico, prosseguiu a dinamização do arquivo, não descurou da ação comunitária ou mesmo do seu patrimônio representado pelas bibliotecas Lúcio de Mendonça e Rodolfo Garcia. E igualmente marcou a presença da cultura brasileira em atividades no exterior. E, sobretudo, conseguiu assegurar o equilíbrio das finanças. A programação cultural, pois, devotou-se às atividades literárias e artísticas, à celebração da memória, à reflexão da realidade brasileira e internacional, aos pronunciamentos dos acadêmicos nas sessões plenárias, nas conferências e seminários, precioso material registrado nas atas e nos anais da Academia, na matéria da Revista Brasileira, nas nossas publicações. No curso da nossa tradição, se destacaram os ciclos de conferências, num total de 40 sessões,
com a significativa presença de 5.651 pessoas. Ressalte-se a adoção de uma nova dinâmica aplicada na divulgação das atividades que, além do clássico envio de convites impressos e via internet, dos anúncios na imprensa, das sínteses encaminhadas a distintas mídias, quando adotamos ainda a gravação de mensagem de 3 minutos pelos coordenadores dos ciclos, divulgada no site da Academia, e a publicação, no início de cada ciclo, de entrevista com o coordenador e com os conferencistas em 1/4 de página no jornal O Globo. A coordenação geral, a cargo da primeira secretária aqui presente, a acadêmica Ana Maria Machado, ofereceu temas tratados por acadêmicos e especialistas tais como Sociedade e Espiritualidade, coordenação do acadêmico Cícero Sandrone. Identidade em Questão, coordenação do acadêmico Cândido Mendes. Os papéis dos poderes, igualmente do acadêmico Merval Pereira. África, olhares ficcionais da ABL, do acadêmico Antônio Torres. A música na cultura, do acadêmico Marcos Lucchesi. Utopias contemporâneas, da acadêmica Ana Maria Machado. A teledramaturgia, a reinvenção do gênero, do acadêmico Zuenir Ventura. Planejamento e políticas públicas, da acadêmica Ana Maria Machado. O corpo Liberdades e Riscos, da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. E Memória Reverenciada, coordenação do acadêmico Alberto Venâncio Filho. O seminário Brasil-Brasis, patrocinado pelo Banco Bradesco, envolveu as seguintes sessões, coordenadas pelo acadêmico Domício Proença Filho, tais como Rio 2065, como será? Política e ódio, jornalismo hoje, carreira e mercado. A literatura em festas, festivais e jornadas de norte a sul. Imagens do Brasil e a língua nos caminhos do espaço. Temas e questões, pois, que suscitaram, da parte dos acadêmicos Arnaldo Nisquet, José Murilo de Carvalho, Cícero Sandrone, Antônio Torres, Alberto da Costa e Silva e Evanildo Bechara, amplos diálogos com seus convidados. No capítulo das efemérides, quando a Casa celebra a memória acadêmica em sessões ordinárias, o acadêmico Murilo Melo Filho homenageou o confrade Josué Montelo por ocasião dos 10 anos do seu falecimento, e ainda do acadêmico Alceu Amoroso Lima pela passagem do 33º aniversário de falecimento. O acadêmico Arnaldo Nisquet discorreu sobre os acadêmicos Orígenes Lessa e Darcy Ribeiro. Foi igualmente comemorado pelo acadêmico Cândido Mendes de Almeida o 60º do acadêmico Rodrigo Otávio, e que se ressalte ainda o discurso pronunciado pelo acadêmico Cândido Mendes de Almeida no dia 20 de julho, data em que homenageamos o aniversário da fundação da ABL, tendo como tema a ABL e o Cânon de 97. As atividades artísticas que envolvem as artes cênicas e a música, realizada em geral no Teatro Raimundo Magalhães, tiveram relevante destaque. Nesta linha, o projeto Leituras Dramatizadas mobilizou 2.505 estudantes, olha que precisão, da rede pública e a devoção dos professores, centradas elas nos textos dos acadêmicos Machado de Assis e Joaquim Manuel de Macedo. Fato auspicioso foi também a concretização da primeira mostra de dramaturgia de sempre, idealizada pelo presidente Domício Proença Filho, em que se destacaram as peças dos acadêmicos Aloysio de Azevedo e Dias Gomes.
O projeto Literatura e Teatro Educação contou com 466 estudantes da rede pública estadual do Rio de Janeiro, que estudaram, esses estudantes, a obra do acadêmico João Ubaldo Ribeiro. Com coordenação e apresentação do acadêmico Marco Lucchesi e produção de Neném Krieger, a série Música de Câmara na BL apresentou 4 concertos, cujos programas e intérpretes encontram-se detalhados no relatório publicado à parte que está lá fora, que vão receber. A série MPB na BL desenvolveu para numeroso público uma programação associada aos 100 anos do nosso samba. Na coordenação, o jornalista Antônio Carlos de Ataíde, especialista em música popular, e na direção e apresentação, o jornalista e musicólogo Ricardo Cravo Albim. As visitas guiadas, um projeto que dramatiza a história da academia e que se originou das comemorações do primeiro centenário em 1997, mobilizaram este ano um público de 2.779 estudantes da rede pública e particular. A produção e direção é da nossa Paula Sandrone e a organização de Terezinha Bara Vasconcelos. Ressalte-se na coordenação, supervisão e execução dessas atividades o eficiente trabalho da assessoria cultural dirigida por Marta Klagsbrun. As bibliotecas Lúcio de Mendonça, aqui no Petit Trianon, aqui, e Rodolfo Garcia, no nosso Palácio Austregésio e Ataíde, dirigidas pelo acadêmico Alberto da Costa e Silva, e tendo ambas como responsáveis, respectivamente, Luiz Antônio de Souza e Adriana Vilaça, ampliaram o atendimento regular aos acadêmicos e ao público. A Biblioteca Lúcia Mendonça, consultada por acadêmicos e especialistas, deu início, entre outras atividades, ao processo de inventário da coleção acadêmica, ao remanejamento de variadas coleções, ao trabalho de reprodução de documentos em formato digital, a fim de preservar os documentos primários. A Biblioteca Rodolfo Garcia registra em seu terminal web, com acesso gratuito, 12.708 consultas e prosseguiu na área de processamento técnico, na catalogação do acervo, havendo indexado obras raras, obras de referência e ainda as coleções de Marcos Carneiro de Mendonça, Silvio Neves, Arthur Vautier, Fernando Neri e Pen Clube do Brasil, num total de 2.702 títulos. Prosseguiu na digitalização de capas de livros, periódicos, assim como a revista brasileira. A Comissão Consultiva da Bibliotecas, integrada pelos acadêmicos Alberto da Costa e Silva, Eduardo Portela, Murilo Melo Filho, Tarcísio Padilha e Evanildo Bechara, selecionou essa comissão e incorporou ao acervo um conjunto de 300 títulos doados pela família do acadêmico Ivan Lins e 6.400 títulos doados pelo Instituto Austregésio de Ataíde. Ambas entidades que, além dos livros, doaram preciosos documentos. A mesma comissão selecionou o acervo da biblioteca do professor Leodegário Azevedo Filho, objeto de doação, num total de 12.000 exemplares. Levou a termo também a seleção das doações de 993 obras, entre elas as doadas pelos acadêmicos Geraldo Holando Cavalcante, Alberto da Costa e Silva, Alberto Venâncio Filho, Alfredo Bose, Domício Proença Filho e Carlos Nejar. Foram doadas dessas obras 662 a várias bibliotecas cariocas. O setor de lexicografia e lexicologia
coordenado pelo acadêmico Evanildo Bechara, produziu, no âmbito de consultas online da ABL Responde, 16.036 respostas a questões sobre língua portuguesa. Seguiu com a elaboração do dicionário Machado de Assis, parte do projeto lexicográfico Dicionário da Língua Literária do Português do Brasil, a ser desenvolvido. Assinala-se que a visita técnica de membros do Instituto Internacional de Língua Portuguesa propiciou que se elaborasse uma agenda de temas com o objetivo de fixar determinados critérios em torno do vocabulário comum da língua portuguesa, o famoso VOC, né? Projeto nosso. O setor de publicações, coordenado pelo acadêmico Marco Lucchesi, manteve com regularidade a Revista Brasileira, que vem sendo digitalizada, e publicou, esse setor, os números 207, 208, 209 e 210 dos Anais da Academia Brasileira de Letras, dirigido pelo acadêmico Eduardo Portela. Saiu na coleção Afrânio Peixoto, na série Biobibliografia dos Patronos, concebida e organizada por Israel de Souza Lima, o volume 19, dedicado a Tomás Antônio Gonzaga e Tobias Barreto. Na coleção Aos Trigésilos de Ataíde, foi publicado o volume Poesia Completa, de B. Lopes, organizado por Gilberto Araújo. Em coedição com a Imprensa Oficial de São Paulo, foram publicados os seguintes volumes da coleção Essencial, idealizada e dirigida pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim, com os seguintes títulos e selecionadores. Eis: Eduardo da Silva Prado, por Benício Neiva Medeiros. Lauro Miller e Pereira da Silva, por Ida Vicência. Miguel Couto e Eduardo Ramos, ambos por Vera Lúcia Alves. A Academia, com apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian, firmou com a editora Glaciar o contrato de publicação de volume integrado à coleção Biblioteca da Academia, do romance Iracema e do ensaio Como e Por que Sou Romancista, do nosso José de Alencar. O arquivo Múcio Leão, dirigido pelo acadêmico José Murilo de Carvalho, deu prosseguimento à organização e à descrição dos arquivos dos fundadores. Concretizou a digitalização do livro de posse da BL e das plantas arquitetônicas pertencentes ao acervo da casa. Prestou inúmeros atendimentos presenciais e à distância. Recebeu, ao longo do ano, visitas técnicas de grupos de estudantes de universidades e de instituições especializadas. O Centro de Memória, subordinado ao arquivo, em que se destaca Maria Oliveira, sob orientação de Paulino Cardoso, registrou o depoimento do acadêmico Zuenir Ventura para o programa intitulado Memória dos Acadêmicos. O Núcleo de Conservação e Restauração Gita Mindlin tratou de 5.463 documentos textuais e ainda de diplomas, fotografias, discos, recortes de jornais, plantas arquitetônicas e livros. O setor de divulgação informática via internet, dirigida por Rafael Pinheiro, assegurou com alto registro a presença da academia na rede, na web, com uma média diária de 9.840, algo em torno, sabe de quanto? 2.656.951 acesso ano.
e contou ainda com 3.695 telespectadores nas nossas transmissões online. Também inseriu vídeos nossos no canal do YouTube, totalizando em 201.500 acessos. O Twitter da ABL ultrapassou a faixa dos 16.200 seguidores. Mais de 100 mil pessoas apreciaram as postagens da nossa página oficial no Facebook. No portal da ABL foram inseridos 50 biografias e 58 bibliografias atualizadas. E na seção de multimídia, 62 vídeos inseridos. O setor respondeu ainda pela produção do material gráfico de divulgação dos nossos eventos. Destacamos também na Secretaria-Geral da ABL, responsável pelo melhor desempenho da casa, a nossa admirável Carmen de Oliveira, que completou este ano 50 anos de rigorosa devoção à instituição e a quem podemos atribuir o título de 41ª acadêmica. Os prêmios literários conferidos pela Academia foram objeto de reformulação regimental, em vigor já no ano em curso, e reduziram-se a uma única láurea, o Prêmio Machado de Assis, pelo conjunto da obra, com novos critérios de indicação e escolha. O agraciado foi o escritor Inácio de Loyola Brandão. A medalha João Ribeiro agraciou, por proposta do acadêmico Antônio Carlos Sequim, o filólogo Maximiano de Carvalho e Silva, e por proposta do acadêmico Arnaldo Nisquier, o educador Carlos Alberto Serpa. O Prêmio José Hermílio de Moraes, patrocinado pelas indústrias Votorantim, foi concedido pela comissão integrada pelos acadêmicos Marcos Vinícius Vilaça, Alberto Venâncio Filho, Alberto da Costa e Silva, Evanildo Bechara e Celso Laffer, à historiadora Ângela Alonso, pelo livro Flores, Votos e Balas, o movimento abolicionista brasileiro, de 1868 a 88. Muito bem. No âmbito da ação social, firmou-se o protocolo com o Centro de Educação Física da Marinha Almirante Adalberto Nunes, que envolve a participação dos membros da academia na divulgação da literatura e o incentivo à leitura junto a jovens estudantes. E ainda um convênio com o Corpo de Fuzileiros Navais, mediante o qual se efetuou o concurso de crônicas Raquel de Queiroz para estudantes da rede pública. Uma vez mais, a Academia Brasileira de Letras teve forte presença no cenário internacional. As jornadas literárias, que reúnem a Academia e o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, oriundas de um convênio que estabelece a alternância da sua realização, ora na Espanha, ora no Brasil, homenagearam este ano o acadêmico Ferreira Goulart, tendo a ABL designado o acadêmico Antônio Carlos Sequim como seu representante e conferencista no seminário no qual participaram estudiosos estrangeiros. O acadêmico Merval Pereira marcou a presença da casa em atividades relacionadas ao convênio entre o CELES, da Universidade Blaise Pascal, em Clermont-Ferrand, e a academia. O presidente Domício Proença Filho, em viagem a Nova York, foi recebido pelo embaixador Antônio Patriota, titular da missão permanente do Brasil na ONU, com quem tratou da representatividade cultural e literária da ABL
e da presença internacional da língua portuguesa. E, em longa entrevista concedida à Rádio ONU, pronunciou-se sobre a internacionalização da língua portuguesa e a implementação do Acordo Ortográfico de 1990. 11 acadêmicas e acadêmicos, em missões individuais explicitadas no relatório publicado à parte, divulgaram a cultura, a literatura brasileira e a língua portuguesa em Póvoa do Varzim, Lisboa, Florença, Lucca, Timisoara, Montalegre, Pádua, Craiova, Bolonha, Bogotá, Paris, Saint-Malo, Genebra, Salamanca, Montevidéu, Barcelona, Santiago de Compostela, La Coruña, Pontevedra, Madrid, Guadalajara, Cidade do México, Nápoles, Nova York. Grande percurso. A Academia Brasileira de Letras, cônscia de sua responsabilidade, deu prosseguimento à manutenção dos imóveis, em destaque a pintura do Petit Trianon e ao projeto de restauração do Solar da Baronesa. A Academia, na área dos recursos humanos, ocupou-se sobremaneira dos planos de saúde que beneficiaram acadêmicos, cônjuges e funcionários. O ano foi marcado pelos lançamentos no Petit Trianon dos seguintes livros: Revista Oblíqua, edição especial dedicada ao acadêmico Alberto da Costa e Silva. Batman, não foi abusos? Livro de contos do acadêmico Cícero Sandrônia. Novo dicionário de dúvidas da língua portuguesa do acadêmico Evanildo Bechara, com colaboração de Shahira Mahmoud. Vieram a público os seguintes livros de autoria de acadêmicas e acadêmicos. Aí vamos. Cancioneiro, de Ferreira Goulart, de Antônio Carlos Sequim. Le Corsaire, de Rio, de Antônio Torres, tradução francesa de O Nobre Sequestrador. A Reforma da Educação, de Arnaldo Nisquier. A Latinidade ou o Outro Ocidente, de Cândido Mendes de Almeida. Candeia, de uma Fábula, e Lelé e Eu, e A Vida de um Rio Morto, Monumento ao Rio Doce, de Carlos Nejar. E teve também ele poemas seus traduzidos no livro Salamanca, Amor à Primeira Vista. A Crise Social, Fiscal e Monetária Brasileira, de Edmar Baixa. Alquimia na Quitanda, de Ferreira Goulart, em edição portuguesa. O Carteiro Imaterial, de Marco Lucchesi, e ainda a tradução da poesia do poeta Rumi, chamada A Flauta e a Lua. Filhos da América, livro de ensaios de Nélida Pinhon, e ainda organizou ela o livro Marília Soares Marzulo Pera, uma fotobiografia da atriz, e Pássaro Louco, livro de crônicas de Rosisca Darcy de Oliveira. No âmbito do convênio firmado com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, foi lançado o concurso de redação centrado na vida e obra de Orígenes Lessa. Nos meses de julho, agosto e dezembro, a Academia pranteou a partida dos saudosos acadêmicos Sábato Magaldi, Evaristo de Moraes, Ivo Pitangui, Ferreira Goulart. E na dinâmica do processo sucessório foram eleitos os senhores Geraldo Carneiro e Edmar Baixa. As demais vagas serão preenchidas no ano entrante. Senhores acadêmicos e amigos, ao encerrarmos essa leitura, que tem para a Academia Brasileira de Letras dimensão histórica, louvamos e agradecemos a compreensão e a solidariedade dos senhores acadêmicos diante
diante de certas medidas restritivas assumidas pela diretoria, assim como destacamos a dedicação e o profissionalismo dos nossos funcionários. Agradecemos a todos que, em conjunto, mediante seus feitos e suas convicções morais, zelaram, uma vez mais, pela grandeza da Academia Brasileira de Letras e do Brasil. E convidamos os presentes e todos os brasileiros que celebrem em nossa companhia, no ano entrante, no mês de julho, os 120 anos de existência dessa casa, que nada mais fez que honrar a nação brasileira. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Nélida Pinhon. E, ao ensejo da leitura desse relatório, tenho o grande prazer de apresentar, em primeira mão, recém-saído da editora, os detalhamentos do relatório que foi apresentado e lido agora por Nélida Pinhon, o relatório das atividades da Academia Brasileira de Letras 2016. Senhoras e senhores, nos termos regimentais e no cumprimento do rito, declaro empossados os membros reeleitos desta diretoria. E, para assegurar um mínimo de simbologia ritual, solicito a cada um que se levante ao dizer dos seus nomes. E dou o exemplo. Presidente, este que lhes fala, registrado e batizado Domício Proença Filho. Secretária-geral, acadêmica Nélida Pinhon. Primeira secretária, Ana Maria Machado. Segundo secretário, acadêmico Merval Pereira. Tesoureiro, acadêmico Marco Luquezzi. Como esta é uma casa de tradição, continuamos fiéis a ela. E, em nome da tradição, cabe ao presidente o discurso de posse. Peço a todos a paciência de ouvi-lo. Serei fiel, rigorosamente fiel, eu lhes prometo, à sabedoria latina. Esto brevis et placebis. Sê breve e agradarás. E é sempre prudente cultivar o que preconiza este último verbo. Senhoras e senhores, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos da academia, seja-me permitido, de início, expressar o sentimento de profunda saudade. Nestes últimos ensombrecidos meses do ano prestes a findar, que parece não querer findar, a academia viu-se diante do ritual de partida de 4 queridos companheiros. É a sina da casa, implacável e indesejada, mas incontornável. É a herança da nossa humana condição. No curso fatal das águas desta vida, passaram a nossa saudade e a nossa lembrança os acadêmicos Sábato Magaldi, Evaristo de Moraes Filho, Ivo Pitangui e Ferreira Goulart.
Não se confunda a nossa tristeza diante da partida com o lamento ou a revolta. Eles, finalmente, confirmaram a sua imortalidade. Porque de seus atos e de seus feitos, muito se dirá e se escreverá ao longo dos tempos. Viverão na memória e na palavra. Assim disseram os gregos na sua sabedoria. E é um privilégio termos sido seus contemporâneos. Reverenciemos a memória com 1 minuto de silêncio e de reflexão. A tristeza da ausência sucede à compensação da assunção dos novos membros da casa. E, de imediato, como aqui foi já dito por Nélida Pinhon, 2 integrantes de alto mérito ganharam o direito, pela democracia do voto secreto, a ter assento nas cadeiras deste salão nobre. E eles ali estão, Geraldo Carneiro e Edmar Baixa. Sejam bem-vindos, senhores acadêmicos, eleitos e prestes a serem possados. Ambos chegam à academia, forçoso é assinalar, num momento histórico atípico. Direi aqui agora, senhoras e senhores, em linhas amplas e palavras poucas, um pouco do que aconteceu nos espaços da ação acadêmica e o que ameaça acontecer no ano que se anuncia. É, segundo me parece, o que se espera do pronunciamento do presidente em começo de mandato, ainda que em continuidade, decorrente de reeleição, sobretudo por força da citada atipicidade. Se esta não se impusesse, garanto-lhes que, para o bem geral e a tranquilidade de todos, eu encerraria meu pronunciamento dizendo-lhes apenas, aqui e agora, continuaremos a fazer, e melhor, o que fizemos ao longo do ano, prestes a nos deixar e sem saudade. Mas os tempos são outros. Tranquiliza minha confiança na paciência e a esperança de uma certa curiosidade. Esse alongado e infindável 2016 caracterizou-se pela ampliação das instâncias da crise vivida pelo país. Sabemos todos, era previsível. Ainda que seguíssemos bafejados de otimismo, do otimismo que tradicionalmente alimentava a nossa insistente e identificadora esperança. Não sei até quando. O ano prestes a iniciar-se prenuncia a continuidade superlativada desses tempos de aspereza e de inusitadas e apaixonadas radicalizações. É, a propósito, sempre oportuno lembrar a advertência da sabedoria grega que norteia tradicionalmente os percursos, ainda uma vez, da nossa existência. Ou que, diria melhor, que norteia tradicionalmente esses percursos da história. As paixões são causa de desgraça. Ai epidemiai, eis symphoron aitia, diziam os gregos. E permito-me acrescentar, problemas se resolvem. Polarizações apaixonadas em nada contribuem para as soluções exigidas pelos impasses e costumam ser nutrientes de autoritarismo. Esta casa, para a felicidade e tranquilidade de todos, singulariza-se pelo cultivo do bom convívio entre a convergência e a divergência. É uma das suas marcas, é uma das marcas que mais a legitima. E continuará fiel, é minha crença, a esse norte e a esse norte de equilíbrio democrático. No ano que ela termina, na concretização do rumo traçado, conseguimos efetivamente manter, deixem que lhes diga, a altitude rotineira dos rumos da casa.
Frente à previsão anunciada de alguma turbulência, seguimos com os cintos de segurança afivelados ao longo do percurso. Não foi possível subir mais alto nem acelerar. Não fomos bafejados pelos bons ventos esperados, mas, compensatoriamente, não enfrentamos o risco de tempestades ameaçantes. Mantivemos o combustível no nível de segurança. Concretizamos as medidas emergenciais que se impuseram. E essa concretização permitiu que a casa passasse tranquila, ainda que atenta e cautelosa, pelas instâncias turbulentas. Na realimentação permanente do empenho, é dever de justiça ressaltar a compreensão e a solidariedade de todos, acadêmicas e acadêmicos, a dedicação dos funcionários. É sempre clarificador reiterá-lo na energia das palavras. Não por jactância ou exibicionismo, mas, sobretudo, porque são destinados ao registro da memória abrigada nos arquivos. E mais, em tempo de ciberespaço e digitalização. Asseguramos o equilíbrio das contas, o que não foi pouco, diante das contingências dos ventos e vácuos do mercado. Mantivemos, com o mínimo de adaptações, a programação regular da academia, nos vários níveis de sua tradicional atuação. Os ciclos de seminários, Inérida acabou de assinalar com muita precisão, atingiram índices de excelência em termos de nível de reflexão e de participação de público. Concretizou-se a primeira amostra da dramaturgia sempre, evidência do bom êxito das leituras dramatizadas e do programa Teatro e Educação. É sempre importante lembrar que esse programa de leituras dramatizadas, há 10 anos se desenvolve nessa academia e tem um efeito multiplicador nas escolas. E ele serve exatamente às escolas municipais e estaduais do Estado do Rio e do Grande Rio. E nós tivemos agora a primeira apresentação, a primeira amostra, e com um dado curioso, um dado importante, é que todo o trabalho é feito em torno da obra de acadêmicos. É para a academia que esse programa se faz, para a academia e para as escolas, inclusive, basicamente, com o objetivo de formação de plateias. Criamos o Coral da ABL na direção da maior integração entre os funcionários desta casa. E a sugestão nasceu justamente de um dos nossos funcionários, um dos nossos dedicados funcionários, e faço questão de dizer aqui o nome dele. Cláudio Silvestre Rodrigues. Sugeriu à presidência a criação de um coral para que nós tivéssemos uma maior integração entre os funcionários que trabalham nessa casa. Peço uma salva de palmas para o coral, que ontem estreou galharda e jubilosamente numa pré-estreia na Catedral da Candelária, na Igreja da Candelária, juntamente com a Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais. E não fizeram feio. Nesse espaço, fez fundamental, é preciso que se diga, a colaboração parceira do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. A organização, em tempo recorde, deveu-se, sobretudo, aos maestros da Banda Sinfônica, graças à alta sensibilidade do comandante-geral da corporação, o almirante de esquadra Fernando Antônio de Siqueira Ribeiro. E quando eu lhe solicitei a ele que eu precisava de um maestro, ele disse, eu lhe ofereço 2. E os dois maestros são, são oficiais superiores, são um capitão de corveta, um capitão de fragata, e, além disso, nós tivemos também o auxílio de 2 excepcionais sopranos na preparação das quase 40 vozes revelação no quadro de funcionários desta casa. Inclusive, uma delas, cujo nome eu não vou dizer, é capaz de cantar uma das peças mais difíceis, diria, como o Luquezzi não me deixa mentir, que é A Dama da Noite. Eu não direi o nome dela, nem que me corte o pescoço, mas ela se chama Daniela Ferrari. Perdão, Daniela Montello, como eu gosto de chamar Nélia da Pinhon, né?
Mas, entre outras coisas, atualizamos para melhor o plano de saúde. E haverão de concordar os que são limitados pelo possível, já foi muito. Em síntese, mantivemos com os olhos alerta nos computadores de voo a velocidade de cruzeiro que nos garantiu pousar tranquilos na pista escorregadia dessas vésperas de 2017. O que nos espera nesse próximo período convencional do tempo cronológico? As manobras necessárias. O que nos esperam as manobras necessárias. As previsões, mesmo as mais otimistas, prenunciam uma superlativação da crise. E não se trata, lamentavelmente, de machadianas rabugens, de pessimismo, rodejadas de melancolia. Não. Superá-las exigirá esforço ainda maior. Disso temos plena consciência. Continuaremos, os integrantes desta diretoria, cautelosos e prudentes, fiéis ao plano de ação que nos propusemos, marcado pela necessária e, ao que tudo indica, impositiva flexibilidade. Desde logo, como deixaram entrever os meses de outubro e novembro, e o atual parece confirmar com veemência, o que se anuncia seguirá exigindo a máxima atenção e o máximo cuidado. E, mais que tudo, a exacerbação da temperança. A diretoria que ora se reimposta, estejam certos, dará prosseguimento ao trabalho desenvolvido. Com a coragem necessária, mas atenta, cautelosa, prudente na complementação da ação proposta. Fiel à confiança reafirmada na recondução fundada pela legitimação democrática do voto. Segura da compreensão, da participação e da solidariedade de todos os que fazem esta academia. Em especial, as senhoras acadêmicas e os senhores acadêmicos, que, como a leitura do relatório, ainda que resumido, demonstrou, participam ativa e diariamente e diuturnamente de todas as atividades. Afinal, somos armadores e navegantes de uma mesma nave. Cumpre-nos a todos e a todas nos unirmos na condução que garanta a fidelidade ao seu destino, em especial em momentos tormentosos, privilegiada, como é próprio da melhor tradição da Casa de Machado de Assis, a prevalência da instituição sobre os interesses pessoais. É a garantia de sua alta representatividade cultural e da aura que a reveste, desde os seus primórdios, e da aura de que a reveste, desde os seus primórdios, a sociedade brasileira. Essa a nossa herança, essa a nossa responsabilidade. Esta, senhoras e senhores, é a Academia Brasileira de Letras. Que Deus nos ajude e ajude o Brasil. Muito obrigado. Agora, como é que vai a capa? Com as palavras do discurso da presidência, só nos resta desejar a todos um belíssimo Natal, um Natal de plenitude e um novo ano, no mínimo, melhor que o anterior. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Agradeço a presença. Estão todos convidados para um coquetel de comemoração que ainda podemos fazer.